Panorama dos ETFs atualizados aqui do JP Morgan de julho de 2025. Bom, já comenta aí pra mim se você gosta desse tipo de conteúdo que eu posso trazer mais análises como essa. Nós vamos passar aqui pelas 53 páginas nos máximos detalhes, com mais ou menos 4 horas e meia de vídeo. Brincadeira. Vamos passar aqui os pontos principais que eles destacam numa série de tópicos interessantes para a gente conhecer um pouquinho aqui justamente dos temas atualizados e mais recentes em relação aqui a ETFs do mundo, tá certo? Que eles amarram aqui basicamente por trimestre, a gente ter aqui os dados atualizados. Então, dando uma olhadinha geral, fazendo alguns comentários. A gente sabe que nesses materiais de bancos, muitas vezes tem viés, né? Isso aqui é para o mainstream, é para o público, mas sabendo analisar, não tem problema nenhum. Eles vão fazer propaganda do que eles querem mostrar, mas se a gente tiver um pouquinho de frieza e noção, os dados em si são ótimos para a gente conseguir ter uma visão geral da coisa, tá certo? Então, basicamente aqui, eles começam mostrando e reforçando como o mercado americano é muito relevante em termos aqui de participação do mercado de ETFs, que não é novidade para ninguém, né? Só para você ter noção, olha como é relevante aqui, quase 70% praticamente do mercado de ETFs global é americano, muito relevante. Depois a gente tem a Europa aqui com 16%, a gente vai ter aqui a Oceania com 8%, Oceania e Ásia, né? Perdão, considera aqui a China junto. Eles separaram aqui ó, o Japão com esses 4%. Enfim, pouco importa o percentual de cada coisa, é mais para mostrar realmente como, por exemplo, a América do Sul aqui, América Latina, pega o México junto, ou então como a África. Enfim, né, são mercados irrelevantes a nível global, por isso que é tão interessante você ter diversificação para outros países e outras moedas. Aqui a gente tem o crescimento dos valores em custódia dos ETFs. Basicamente, a gente está aqui agora com algo próximo a 17 trilhões aqui. Novamente, grande parte está lá nos Estados Unidos e aqui é o resto do mundo. A gente percebe aqui já como, em termos de aceleração, quem vem ganhando tração é o resto do mundo, tá? Naturalmente, quando uma tecnologia já é popular num país, não tem muito mais do que ela crescer. O crescimento em si vem da adoção da tecnologia. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem algo como 500 mil investidores de ETFs, mais ou menos. Acho que são 50 bi, 60 bilhões de reais em ETFs. Então, para isso aí crescer, por exemplo, para 500 bi ou 1 tri, vai gerar um aumento muito grande no percentual. Mas vai chegar um ponto que ele vai dominar o mercado, isso é natural, vai acontecer no Brasil, já aconteceu aqui nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, não tem como fugir disso. E ele não vai mais crescer tanto assim, ele vai ser o novo normal até que uma nova onda ou alguma nova tecnologia aí surja. Aqui a gente tem um pouquinho de como fica a divisão dentro do mercado aqui de ETFs americanos na questão aqui do tipo de ETF. Então eles separam aqui entre ETFs ativos de fatores e os pesados de mercado. Basicamente aqui são os de índice convencional, tá? É mais ou menos isso que eles querem dizer. E a gente tem aqui, olha só, a relevância de cada um deles. Então, os ETFs ativos lá nos Estados Unidos são um pouco mais comuns, né? Aqui no Brasil ainda não está 100% autorizado, parece que a CVM e a B3 estão para liberar isso aí em algum momento, mas lá já existe, mas ainda assim não é a preferência de todo mundo. Ainda fica mais relevante aqui os ETFs de fatores e, claro, muito mais os indexados passivos convencionais, né? Que é efetivamente a tecnologia original, vamos dizer assim. Eles mostram um pouquinho das projeções de como as coisas podem aumentar até 2030. Esperam aqui 20 tri somente nos Estados Unidos. E cuidar com essas projeções, acho que é interessante você ver, você fazer, não tem problema. Tem que lembrar que 20 trilhões lá em 2030 vai ser uma outra coisa, né? Já vai ter inflação, o dinheiro vai sendo, né, vai sendo impresso, as coisas vão acontecendo. Mas, de qualquer forma, é uma projeção interessante para o aumento desse mercado. Realmente é uma coisa que veio para ficar e a tendência não é diminuir. Mostra um pouquinho aqui da diferença entre aqueles três tipos de alocações de ETFs, né? O ativo de fatores e market cap. Market cap basicamente índices, tá? Novamente, coisas mais comuns, vamos dizer assim. Mostra aqui os principais emissores e que mostra um pouco da tendência internacional. Esse aqui é um ponto de cuidado em relação aos ETFs ativos. Lá fora, então, a regulação ela amadurece antes, o mercado amadurece sempre antes, lá nos Estados Unidos. E teve uma mudança grande lá em 2019 que gerou essa alteração considerável aí na questão dos ETFs, tá? Aqui está em termos percentuais, não é em termos de valor de mercado, mas existe uma tendência lá nos Estados Unidos, já agora, dos ETFs estarem sendo cada vez mais ativos que passivos. Essa é uma grande discussão, esse material, inclusive, ele traz muitas dessas informações de ETFs ativos, querendo ou não, é um pouco da propaganda que eles querem fazer, né? É possível você ganhar um pouco mais de dinheiro, a gestora, no caso, colocando taxas um pouquinho maiores, mas é uma tendência lá de fora que imagino eu que aqui dentro também vão querer fazer acontecer.
E o que você também vai querer fazer, se é interessado, é deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Não custa nada e você me ajuda muito. Sério, me ajuda demais quem deixa o like e se inscreve no canal. E mostra para mim e pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e gosta aqui do nosso canal. E que a gente tem mais um gráfico clássico de como todo mundo tá saindo aqui dos fundos ativos, né? Os fundos ativos não, né? Fundos convencionais, né? De gestão ativa convencional e migrando, por exemplo, para ETFs ativos por preferências de custos, tá? Principalmente. Então, apesar de serem ETFs ativos, ainda assim existe muito mais preferência para isso do que para fundos convencionais. Mostram mais dados de ETFs ativos, é a propaganda que eles querem mostrar, não tem problema, novamente, e reforçam novamente aqui os ativos, né? Então, por exemplo, aqui eles já começam a mostrar algumas estratégias de ETFs ativos, como, por exemplo, a venda coberta de opções. A gente também vê aqui no Brasil alguns ETFs oferecendo de forma indireta através de índices. E eles mostram como a venda coberta, para gerar essa renda passiva, muitas vezes ela é maior de acordo com a maior volatilidade do ativo. Por isso que a gente vê, por exemplo, o Coin 11 tendendo a pagar mais dividendos do que o SPY 11, que são dois ETFs que trabalham com venda coberta lá dos Estados Unidos e são indiretamente replicados aqui no Brasil. Só para entender a questão ali da volatilidade e dos prêmios aí dessa venda coberta. Isso aqui ainda está na parte de ETFs ativos, mas eu só queria mostrar para vocês como eles fazem aqui um estudo aqui de 5 anos, mais ou menos, e eles comparam aqui os retornos com a volatilidade. Isso aqui eu sempre mostro quando eu faço as simulações de carteiras, ou então quando eu analiso as carteiras recomendadas lá na nossa comunidade com as análises recorrentes. Basicamente aqui você tem essas duas medidas, né? Então, quanto maior o retorno, mais para cima ele vai estar aqui desse gráfico, quanto maior a volatilidade, mais para cá ele vai estar. Então, no mundo ideal, a gente sempre quer que a nossa carteira, vamos dizer assim, ela esteja aqui, né? Com o máximo de retorno, com o mínimo de volatilidade, mas quase sempre isso não é possível, tá? Se você tem uma boa carteira, ela vai seguir mais ou menos essa linearidade. Vocês notaram? Vai seguir essa linearidade aqui, ó, dessas duas relações, né? Porque quanto mais retorno você quer ter, teoricamente, mais risco você vai ter que colocar ali no jogo. E aí, claro, aqui que vem o estudo todo. De novo, eles estão falando aqui de ETFs ativos, mas o conceito vale também para você, para sua carteira, como você vai ter cada vez mais ações, por exemplo, que aqui são equities, em portfólios com maior volatilidade, para você buscar, por exemplo, mais retorno, tá? Então, quando você tem aqui menos equity, você tende a ter menos retorno. E aí, claro, aqui eles estão mostrando isso aqui, cara, daria para fazer uma palestra de umas 3 horas só desse slide, tá? Tô resumindo muito aqui, beleza? E aqui eles mostram um pouquinho das combinações aí de carteiras e outras possibilidades para tentar dar uma otimizada nisso aqui. Mas aquela lei de você ter mais risco para buscar mais retorno, falando de média geral do mercado, é praticamente uma verdade. Eles mostram um pouquinho aqui sobre o aumento considerável do patrimônio líquido dos ETFs aqui de renda fixa, como o crescimento deles foi muito mais exponencial do que os fundos convencionais. Mostra um pouquinho do valor atual de mercado desses fundos aqui de renda fixa e mostra aqui uma comparaçãozinha entre os ETFs ativos e passivos somente de renda fixa, né? Mas novamente aqui o passivo é muito mais relevante. Eu vou passar aqui para mostrar só as partes mais interessantes. Isso aqui é bem boa. Olha só que interessante a questão aqui dos spreads de um ETF de renda fixa comparado aí com o mercado de renda fixa convencional, com os bonds convencionais e assim por diante. A gente nota nessas imagens, historicamente falando aqui, ó, na média, os ETFs têm spreads muito melhores para você comprar e vender esses títulos de renda fixa. Isso aqui é americano, tá? Não é brasileiro, mas a tendência é a gente ter cada vez mais esse modelo aqui também, principalmente nos ETFs de renda fixa mais líquidos. Por quê? Porque você tem sempre um market maker olhando ali para aquele mercado, fazendo arbitragem, fazendo a eficiência acontecer e o spread ser cada vez menor. Quanto mais desenvolvido é o mercado, mais arbitradores tem nele, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, spreads muito menores aqui para corporate de high yield. Eles comparam aqui um pouquinho também. Cenário aqui de dívida de emergentes. De novo, são ETFs dos Estados Unidos, não são ETFs daqui, mas eles têm um spread menor. Isso aqui é a diferença que você paga, né? O bid-ask para comprar ou para vender. E novamente aqui, para investment grade, também tem aqui um spread muito menor. Então, mercados muito mais líquidos. Querendo ou não, vai barateando seu custo para você investir, né? Um pouquinho aqui dos líderes de cada indústria. Detalham aqui a questão da região europeia, como as coisas retomaram agora em 2025 a serem interessantes e entrar dinheiro através daqueles ETFs. E também mostraram como os ETFs ganharam patrimônio líquido
quando o Fed começou a aumentar as taxas de juros, principalmente os ETFs aqui de curtíssimo prazo, né, que é o Ultra Short Treasury. Basicamente aqui é tipo um tesouro Selic pós-fixado deles lá, quase isso, tá? Justamente para não sofrer muita marcação a mercado, que é quem está agora com a maior parte. E por outro lado, o tesouro longo lá com as taxas mais longas também ganhou aqui valor de mercado, na realidade até por mais tempo, né? Quase como se eles fossem enchendo o carrinho, fazendo preço médio para agora pegar a marcação a mercado, se é que ela vai acontecer mesmo, né? O futuro é um pouco incerto. E se você quer aprender a investir através de ETFs sem precisar prever o futuro, porque o futuro é incerto, você tem aqui o Capital Certo com 8 horas de treinamento super direto ao ponto para você aprender a analisar os ETFs de renda fixa, renda variável, ou como encontrar, como analisar, o meu processo completo de análise, tudo isso direto ao ponto, focado em ETFs aqui do Brasil, mas com um processo que você pode analisar qualquer ETF de qualquer lugar do mundo. Então, se você tem interesse, clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, tá tudo lá explicado, treinamento super acessível. Aqui eles comparam um pouquinho sobre a disrupção de novas tecnologias, né, gente? Então eles mostram, com o passar do tempo, como as novas tecnologias tendem a ter uma adoção mais rápida. Então, aqui é os anos, né, que estão passando, 1900, 1980, 1960, beleza? 2020. E aqui do lado são quantos anos foram necessários para 75% das pessoas adotarem aquela tecnologia. Então, por exemplo, a privada aqui, em 1860, ela teve 70 anos aqui de duração para 75% da população adotar ela. Pouco importa, né, exatamente a tecnologia ou então o tempo, mas o que mostra é que quando novas tecnologias vão surgindo, a tendência é que demore menos tempo para mais gente adotar elas. E isso vale também para os ETFs. Ou vocês acham que vai levar 70 anos para os ETFs serem adotados por grande parte do mercado aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos? Não vai. Cada vez mais rápido as pessoas percebem os benefícios, tá? A mesma coisa que com celular, tablet, social media, né? Internet de forma geral. É muito rápido para as pessoas perceberem isso. Pode ver, por exemplo, a IA, inteligência artificial. Não vai levar 70 anos para 75% da população aceitar e usar isso. Cara, quanta gente que já não está usando isso em, sei lá, 3 anos que foi criado para o mainstream, né, que está disponível de forma mais acessível com produtos. Então, para os ETFs é a mesma coisa. É uma tecnologia, é um produto que vai tendo cada vez mais aceitação rápida. Mostra aqui um pouquinho de como as taxas foram caindo ao longo dos anos. Isso também facilita muito a adoção, concorrência do mercado, capitalismo de forma geral. Não tem muito o que explicar aqui. Se você é meramente alfabetizado, tranquilo de entender. Deixa só um comentário aqui, caso você queira pausar o vídeo e ler essa tabela completa. Eles mostram aqui um pouquinho da diferença entre os ETFs e os fundos mútuos. São os fundos mais convencionais, lá no modelo americano, pelo menos. Você entender aí algumas vantagens. Reforçam aqui toda a questão da transparência, de você saber exatamente o que está lá dentro. A liquidez do ETF é muito relevante. Os custos são bem menores. Tem eficiência de impostos. Lá nos Estados Unidos, inclusive, tem outras vantagens que aqui no Brasil não tem. E acessibilidade, porque é muito barato para qualquer um comprar, né? Você sempre vai saber exatamente o que está comprando. E aqui eles mostram até um pouquinho da estrutura. Esse aqui é bem complexo em relação a como é que o ETF funciona para as cotas serem criadas, replicadas, se é in kind, se é em cash. Esse aqui eu vou deixar para alguma das gestoras explicar para nós num vídeo que eu vou gravar junto com eles, que tem aquela semana, né, que eu quero fazer. Não consegui marcar com eles ainda, vou marcar, tá? Prometo que eu tô quase conseguindo para explicar a estrutura de como é que os ETFs aí conseguem criar novas cotas, comprar novas cotas e assim por diante. E por fim ainda mostra aqui um pouquinho da questão aqui de como que você tem o período ideal aqui para fazer as suas operações, comprar ou vender as suas cotas em relação ali ao tempo do mercado, tá? Porque na abertura do mercado, no fechamento dele, muitas vezes o market maker ou não está operando, falando aqui do Brasil, tá? Ou tem muita arbitragem, volatilidade e o spread abre um pouquinho. Então, se você espera ali algumas horas para fazer a compra ou venda, você tem a chance de pagar o preço justo, vamos dizer assim. Mas claro, né, pode ser que suba naqueles primeiros minutos e você compre mais caro. A gente sabe que através do DCA isso não é muito relevante e é relativamente tranquilo. Bom, então essa é a atualização mais recente que a gente tem, um pouquinho sobre os dados, sobre as novidades. Portanto, sempre reforçar, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas também mostrar aqui como as novas tecnologias elas já vão surgindo lá fora do mundo desenvolvido e como a gente pode sim se antecipar aqui no Brasil com várias soluções boas que a gente tem, ou até mesmo se você investe lá fora também não tem problema, é muito bom, também funciona, para você já se aproveitar de tudo isso. Como investidor, você precisa de um bom plano, com as menores taxas possíveis e as melhores soluções que te atendam no médio e longo prazo para ser sustentável
não precisar ficar trocando toda hora de fundo, de ETF, de ações, de troca. Então vira um problema investir e na realidade investir tem que ser uma solução. E a grande realidade é que todos os bancos e todas as grandes já sabem disso tudo, mas eles vão tentar segurar o máximo possível, porque fundos ativos dão muito mais dinheiro do que fundos passivos. A dependência que você cria através dos fundos ativos ou das coisas mais convencionais é gigante. Mas, de novo, o mercado brasileiro já acordou, só não está divulgando ainda. É só você pegar os exemplos recentes que a gente teve, por exemplo, os grandes influenciadores, né? Você pega lá o GPU S11, o Primo Rico ajudou a divulgar, ele tem uma parceria junto, né, do produto em si lá com a Investo. O próprio UVP11, do investidor Sardinha, lá o Raul Sena, tem um próprio ETF, da metodologia deles. Então, independente se eles vendiam cursos ou coisas para você fazer stock picking, assim por diante, eles mesmos já sabem que é o modelo que vai vingar no Brasil. Eles já estão tentando sair na frente para mostrar que eles estão a favor disso tudo. E eu acho ótimo. Apoio totalmente, porque eu sei que é bom para o investidor. Agora, claro, você tem que saber escolher os melhores ETFs, ser cada vez mais inteligente nas suas escolhas como investidor e pensar sempre no médio e longo prazo. E se você ainda é um investidor que não sabe em qual das 4 fases você está na escadinha dos investimentos, vou te mostrar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.